Olá, eu estou aqui representando a UD Partenon e vou falar um pouquinho sobre suicídio e loucura. O Zé estava voltando da escola quando viu à sua frente um garoto que tropeçou e derrubou vários livros, uma bola e um radinho. Chegando perto, o Zé se ajoelhou e ajudou o garoto a recolher os seus pertences. Como eles iam na mesma direção, foram conversando. Então o Zé descobriu que o nome do garoto era Toinho, que ele adorava jogar futebol, videogame, adorava história, mas que ele estava tendo muita dificuldade nas outras matérias e que ele havia acabado de brigar com sua namorada. Quando chegaram na casa do Toinho, o Zé foi convidado a entrar e tomar um suco. Ele acabou ficando lá a tarde toda, brincando, jogaram futebol, assistiram televisão, riram bastante. E no final da tarde, o Zé foi para sua casa. Eles ficaram amigos, de vez em quando almoçavam juntos. Ambos se formaram no primeiro colegial e passaram seus anos. Quando faltavam umas 3 semanas para a formatura do terceiro colegial, o Toinho chamou o Zé para conversar. O Zé foi conversar e o Toinho disse para ele: "Ô Zé, tu lembra do dia que tu me conheceu, tu me ajudou a recolher meus pertences? Tu nunca me perguntou por que eu estava levando tudo aquilo da escola para casa." É que naquele dia eu tinha limpado o armário para que outra pessoa que fosse usar o meu armário não tivesse tanto trabalho para limpar a minha bagunça. E eu já tinha escondido alguns calmantes da minha mãe, porque naquele dia eu iria cometer o suicídio. Depois que nós passamos aquela tarde juntos, brincando, rindo, eu fiquei pensando: puxa, se eu tivesse cometido suicídio, eu poderia não ter tido esses momentos e nem os outros que poderiam vir e que vieram. Então, Zé, veja bem, tu não só me ajudou a pegar meus pertences do chão, você fez muito mais que isso. Você acabou salvando a minha vida. E o nome dessa história é Um Milagre Chamado Amizade. Então, o suicídio é um estado alterado do nosso psiquismo. Alguns dos motivos que podem levar um ser humano ao suicídio podem ser o tédio, o esgotamento nervoso, pode ser falta de fé, pode ser loucura, desgostos íntimos, o orgulho ferido e também por influência de obsessores. E o suicida não é só aquele que pega uma arma e dá um tiro, ou que vai e se joga em algum lugar. Suicida é também quando se comete excessos de fumo, excessos de álcool, orgias,
excessos de alimentação e vários outros por aí. Então, muitas vezes, um problema para nós nos parece muito grande. E o sofrimento, a gente pensa que o sofrimento não vai ter fim, a gente começa a sofrer com isso, e é aí que nós começamos a nos abater, não temos a calma para tentar pelo menos buscar uma solução para o nosso problema. E é nesse momento que nós vamos nos envolvendo com os pensamentos negativos, aqueles pensamentos ruins, nós vamos nos desesperando porque a gente não vê, não consegue ver uma solução, nós não temos a calma para ver isso, e é nesses momentos que nós podemos atrair forças negativas que a gente não consegue ver. E essas forças é que podem ir nos envolvendo e nos levando à loucura e podem nos induzir também a acabar com a nossa vida. Então vejam que contradição. O suicida, ele não tem força para buscar a solução para o seu problema, mas ele tem coragem de acabar com a sua própria vida. Talvez ele não tenha conhecimento, talvez ele não acredite que exista, que a vida continua e que ninguém consegue matar o espírito. Então ele cria um problema bem maior para ele quando ele elimina o seu corpo físico. Ao infringir a lei de Deus, ele tem muitas vezes os seus sofrimentos aumentados em relação ao que seria se ele permanecesse aqui na Terra. Outras vezes as pessoas pensam que eu vou acabar com a minha vida porque eu vou me encontrar com fulano, ciclano, que já me precederam, mas não é nada disso. Nós não vamos nos encontrar com ninguém, porque nós não vamos estar vibrando, nós não vamos estar na mesma sintonia com os nossos entes queridos. Então, isso vai nos deixar um pouquinho mais longe e vamos demorar um pouquinho mais para chegarmos a nos encontrar com os nossos entes queridos. E nós temos esse corpo que a gente recebeu e que nós somos responsáveis. Nós temos que zelar e cuidar dele. E estamos todos aqui para melhorarmos a nossa reforma íntima, para nós arrumarmos o que nós estamos fazendo ou fizemos já de errado. Então, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é dos bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, no item 14, diz assim: encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Então, para quem interessar, eu tenho aqui 3 livros que falam sobre o suicídio, que eu trouxe para vocês ver. Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira.
Suicídio Falsa Solução, que é do Alírio Cerqueira Filho, e Suicídio, tudo o que você precisa saber, que é do Simonetti. Se alguém interessar, vale a pena ler. Então, quando nos sentimos, muitas vezes, angustiados, tristes, vamos confiar mais nas pessoas, vamos procurar. Muitas vezes as pessoas querem nos ajudar e a gente não quer, a gente não aceita. Nesse momento, vamos confiar, vamos fazer assim como o Toinho fez, que ele aceitou a ajuda do Zé, aceitou aquele carinho e com isso ele conseguiu sair do buraco onde ele estava entrando. Então vamos sair, vamos caminhar, vamos ver a natureza, vamos admirar a natureza que a gente tem, que é linda, maravilhosa. Vamos respirar o ar puro. E nós precisamos nos ligar no bem, ter boas companhias, conversar bastante, orar muito e sempre, em qualquer lugar. Vamos também, porque a gente orando, a gente vai afastar esses pensamentos negativos. A gente vai ficar mais livre, o coração mais aberto, o coração vai ficar pronto para receber aquela ajuda. Então, os nossos pensamentos com a nossa prece, nós conseguimos afastar todos os maus pensamentos. A prece é o nosso recurso maior. A prece faz maravilhas. E mais uma coisa que nós podemos fazer no nosso dia a dia, cada um de nós, vamos procurar, quando a gente encontrar alguém no nosso caminho, quando a gente passar por alguém, vamos dar um sorriso, vamos dar um oi, vamos falar, ou quem sabe conversar, muitas vezes no consultório, na rua mesmo, ou no ônibus, uma repartição pública que a gente espera muitas vezes sentado lá. Vamos procurar fazer, dar um pouquinho, é tão pouco para a gente, pode nos parecer pouco, mas ele pode salvar um coração machucado. Então, gente, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, ao contrário, terá a luz da vida. E vamos nos lembrar sempre de que a vida vale a pena. Paz e luz. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.